que nos leva a entender a sua Santa Escritura, a gravar a sua palavra dentro dos nossos corações, e tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder e misericórdia, toda honra e toda glória é dada ao Senhor nos céus e na terra. Soberano Deus, Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nos conduza ao entendimento da sua palavra, nos conduza ao entendimento do teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, venha passear sobre esta casa de oração, meu Deus amado, venha capacitar cada servo seu, cada filha sua, cada filho teu nesta hora, cada ministério, soberano Deus. Toda honra é dada ao Senhor nos céus e na terra. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos capacita, nos conduza ao entendimento da sua Santa Escritura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Você que não tem apostila, levanta a mão. Quem não tem apostila? Você que não tem apostila, Você que não tem apostila, pega a sua Bíblia, louvado seja Deus. Abra na carta de Paulo, a 1 Timóteo, carta de Paulo de 1 Timóteo. Já deixa a sua Bíblia aberta, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Carta de Paulo, a 1 Timóteo. Essa vai ser a lição que nós vamos estar estudando nesta noite. E na terça-feira passada, nós tivemos um estudo, nós estivemos aprendendo e falando a respeito da carta de Paulo a 2 Tessalonicenses. Para quem esteve na terça-feira passada, nós vamos estar recapitulando algumas coisas da lição anterior para nós poder entrar na carta de 1 Timóteo. Louvado seja Deus. E como de costume, a carta anterior de 2 Tessalonicenses, quem tem a apostila? 57. Oi? É o número 57. A apostila é o número 57 da sua apostila. Para quem tem a apostila, glória a Deus, aleluia. É a lição de número 10. E para quem não tem a apostila, fica com a sua Bíblia aberta na carta de Paulo, a 1 Timóteo, a carta pastoral. Louvado seja Deus. E da lição anterior, nós vamos estar recapitulando algumas coisas que nós estivemos estudando. Glória a Deus, aleluia. A 2 Tessalonicenses, que foi dito isso: passado mais de 2000 anos, estamos mais próximos do tempo da segunda vinda de Cristo. Estaríamos errados em esperá-lo ociosamente? Na realidade, a iminente volta de Cristo nos encoraja a trabalhar cada dia mais, principalmente na propagação do seu Evangelho. Ao ler a segunda carta aos Tessalonicenses, observamos de fato a realidade da segunda vinda de Jesus Cristo. Com isso, vem sobre nós a responsabilidade para vivermos intensamente para Ele, até que esta promessa se cumpra em nossas vidas. Então foi dito na aula anterior, na segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a respeito da segunda vinda de Cristo, porque os nossos irmãos da igreja de Tessalônica ficaram ociosos esperando a vinda do Senhor e deixaram de viver a sua vida normalmente. Então nós estudamos a respeito desse fato, amém? E como de costume, nós vamos estar respondendo a questões da lição anterior, praticando o conhecimento da sua apostila. Louvado seja Deus. Que são 5 questões. Para quem esteve na aula anterior, a gente costuma responder e vamos estar corrigindo aqui na sala, amém? Então, praticando o conhecimento, que está dizendo assim a primeira questão: como era conhecido o sistema de verbas públicas que instituiu a tradição do prover em Roma, usando para iludir e
camuflar a fome e a miséria do povo. Isso, irmão, pão e circo, louvado seja Deus. A resposta está bem no começo da lição, que está dizendo assim: você sabia. No começo de cada matéria você vai ver que está escrito você sabia. Ali está a resposta da primeira questão, que existia em Roma um sistema de verbas públicas que instituiu a tradição do prover, conhecida como pão e circo. Nesse sistema, o Império Romano proporcionava diversão ao povo nas arenas, a fim de iludir e camuflar a fome e a miséria do povo. Amém? Segunda questão: quais eram as 3 grandes virtudes encontradas na igreja de Tessalônica? A fé, o amor e a esperança. Isso, fé, amor e esperança. Essas eram as 3 grandes virtudes encontradas na igreja de Tessalônica. Terceira questão: como se comportavam alguns cristãos que acreditavam que a vinda de Jesus Cristo seria a qualquer momento? Viviam ociosos, não queriam trabalhar, andavam desordenadamente. Isso mesmo. Terceira resposta é: eles viviam ociosos, não queriam trabalhar e andavam desordenadamente, alegando a esperar a volta de Cristo. Então eles viviam de qualquer jeito, pensando que a qualquer momento Cristo ia voltar. Mas nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina nesta mesma carta de 2 Tessalonicenses, que antes que Jesus Cristo volte na sua segunda vinda, haverá uns acontecimentos. Como um dos acontecimentos é o filho da perdição, o homem do pecado, que se levantará contra tudo que se chama Deus. Amém? Quarta questão: em sua segunda carta, Paulo esclareceu aos irmãos de Tessalônica que antes da segunda vinda de Jesus, 2 sinais importantes devem ocorrer. Quais são eles? A apostasia e a manifestação do homem do pecado. Exatamente, a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Esses são os 2 sinais importantes que vão ocorrer antes da volta de Cristo. Amém? Quinta e última questão: qual o significado da palavra adiaforos? Debates que se referem a questões ou discussões que não têm importância e nem edificação. Exatamente, glória a Deus. A resposta está certa, irmã. Quinta e última questão: adiaforos é um termo que se refere a debates e discussões que não têm importância ou edificação. Nós aprendemos que tudo aquilo que as pessoas querem saber a respeito da igreja, a respeito de Cristo, se não for para edificação ou se for para trazer desordenança, discussão, não convém o cristão ficar debatendo, porque a palavra de Deus é para o crescimento da igreja ou para edificação. Tudo que traz confusão, tudo que traz que não for edificação, não é da parte de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa foi a lição de número 9, praticando o conhecimento. Agora nós vamos entrar na lição de número 10. Você que não tem apostila, fica com a sua Bíblia aberta na carta de Paulo a 1 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Quero saudar os ouvintes também que não estão presentes, mas estão ouvindo o ensino da palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você que tem apostila, a lição de número 10, 1 Timóteo na sua Bíblia, preservando a sã doutrina. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que não tem apostila, abra a sua Bíblia na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos estar lendo, louvado seja Deus, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Amém? E na sua apostila é o texto áureo, que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações,
intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Senhor, diante de nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Amém? Isso vai estar escrito. Lição aplicada. A lição aplicada se refere à lição que nós vamos estar mencionando na noite de hoje, o que nós vamos estar podendo aprender sobre esta carta muito importante do apóstolo Paulo, que é uma carta pastoral que se refere ao seu companheiro de obra, Timóteo, um homem que estava com Paulo desde a sua primeira viagem missionária e acompanhou o apóstolo Paulo até quase o fim da sua carreira ministerial. Amém? Lição aplicada. Paulo preocupava-se com o futuro da igreja e a nova geração de pastores, geração que tinha a responsabilidade de continuar aquilo que ele sempre ensinara. Eles deveriam viver a sã doutrina sem se contaminar. Por isso Paulo escreveu a Timóteo a fim de que ele preservasse a verdade da palavra de Deus. Então, igreja, esta carta de Paulo, preservando a sã doutrina, é que se nós prestarmos atenção, a maioria das cartas que Paulo escreveu, as igrejas sempre passou por quê? Perseguição, heresias e doutrinas que não convêm da palavra do Senhor. Então Paulo, mencionando esta carta, ele estava mostrando ao seu companheiro, o pastor Timóteo, como ele deveria ordenar a igreja a andar na sã doutrina, preservar a sã doutrina de Jesus Cristo, porque a sã doutrina é que conduz o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Paulo orientava o pastor Timóteo a manter, a preservar a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então nós vamos entender a respeito desta carta pastoral que Paulo escreveu a Timóteo. Amém? Então, na sua apostila, objetivos da lição. Objetivos da lição, nós vamos referir aqui o que nós vamos retirar desta carta, o que nós vamos aprender, o que nós vamos poder compreender, a entender a respeito desta carta de Paulo a 1 Timóteo. Então vamos lá. Ao concluir esta lição, nós seremos capazes de quê? Entender o cuidado para com os líderes religiosos, compreender que as pessoas qualificadas colaboram para o crescimento da igreja, perceber a importância de defender a sã doutrina bíblica. Amém? Glória a Deus. Então, como de costume, nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica em classe. Você que tem a sua apostila, acompanha aí na sua apostila a leitura bíblica em classe. E você que está sem apostila, fica com a sua Bíblia aberta na carta de 1 Timóteo, capítulo de número 6. Nós vamos estar fazendo essa leitura do capítulo de número 6, versículo 3 ao 8. Então, como de costume, eu vou estar pedindo para alguns irmãos estar fazendo uma leitura de cada versículo. Você que prefere estar com a sua Bíblia aberta, então é capítulo 6, versículo do 3 ao 8. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura? Versículo de número 3. Alguém pode estar fazendo essa leitura em voz alta? Glória a Deus. Algum irmão pode estar lendo? Isso, pastor. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina de a segunda verdade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Amém, varão. Capítulo de número 5. Quem pode estar lendo?
Deus abençoe. Alguma irmã pode estar lendo? Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparte-se dos tais. Amém, irmã. Deus abençoe. Mais uma irmã pode estar lendo? Algum irmão? Versículo de número 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Versículo 7. Deus abençoe, varão. Alguém pode estar lendo? Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifestos é que nada podemos levar dele. Amém, irmã. Pode continuar, varão. Pode continuar, irmã. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, essa leitura nós vamos estar entendendo a respeito desta carta de Paulo. Louvado seja Deus. Então, vamos à introdução ao comentário. Você que está com a sua apostila, vamos estar fazendo essa leitura, introdução ao comentário. Ao término de 2 anos de prisão domiciliar em Roma, lá em Atos capítulo 28, versículo 30, o apóstolo Paulo, na companhia dos seus filhos na fé, Timóteo e Tito, foram à cidade de Éfeso, onde Paulo constituiu Timóteo como pastor responsável da igreja local. Em seguida, Paulo e Tito partiraram para Creta, e a maior e mais populosa ilha do sul da Grécia, onde da mesma forma constituiu Tito como pastor responsável da igreja. As cartas do apóstolo Paulo a Tito e a Timóteo ficaram conhecidas como cartas pastorais, escritas aproximadamente a seu ano de 62 a 64 depois de Cristo. Numa das cidades da Macedônia, estas cartas tinham como propósito instruir seus fiéis colaboradores a realizarem a tarefa de liderar e estabelecer a igreja. Desta forma, eles seriam capazes de focar na recompensa suprema do episcopado. Timóteo era natural de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. Seu pai era grego e sua mãe era judia, provavelmente que se converteram ao cristianismo na primeira viagem missionária de Paulo. Timóteo foi influenciado fortemente por sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, mulheres piedosas e tementes a Deus, que ensinavam as sagradas escrituras a Timóteo desde a infância. Timóteo conheceu Paulo em sua primeira viagem missionária, está lá em Atos, no capítulo 16, versículo 1 ao 3. Passou 11 anos acompanhando o ministério de Paulo em suas viagens, sendo seus representantes nas 4 igrejas da Ásia, a saber, Tessalônica, Corinto, Filipos e Éfeso, sendo considerado um dos seus maiores companheiros ministeriais. Amém? Glória a Deus. Os principais temas abordados desta carta de 1 Timóteo é a sã doutrina, a oração pública, qualidades ministeriais, a falsa doutrina, instruções pastoriais, exortações finais. Amém? Glória a Deus. Agora, quais os problemas encontrados na primeira carta a Timóteo? Na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando, havia muitos falsos mestres, levantando questões doutrinárias contra os ensinamentos de Cristo, tentando infiltrar perigosas heresias entre os irmãos. Destacamos abaixo alguns problemas encontrados na igreja de Éfeso. Então, igreja, nós prestamos atenção aqui que na igreja de Éfeso já tinha muitos problemas. Então, onde Timóteo estava pastoreando, e esses problemas, havia muitos falsos o quê? Falsos mestres, levantando questões doutrinárias contra os ensinamentos de Cristo. Então percebe-se que naquela igreja, nós entendemos que já tinham
falsos mestres querendo o quê? Infiltrar entre a palavra de Deus heresias, coisas que não convêm do nosso Senhor Jesus Cristo, que não convém da salvação. Então nós vejamos que naquele tempo a igreja já tinha problema. Então é notório que para nós vencer esses tipos de coisas, essas heresias, é através do que? Da Santa Escritura, da palavra de Deus, para que o povo de Deus seja o que? Seja sábio a entender a sã doutrina de Cristo, que é através da palavra de Deus. Então, tentando infiltrar perigosas heresias entre os irmãos. Aí Paulo vai destacar abaixo alguns problemas encontrados nesta igreja de Éfeso, que é a preocupação com fábulas e genealogias. Capítulo 1, versículo 4 e 7. Soberbas, contendas sobre palavras e controvérsias, discursos incoerentes e inconstantes, falatórios inúteis e profanos, proibições contra os casamentos e certos alimentos, interpretação incorreta à lei judaica, provocam divisões, enganavam as mulheres, faziam para obter lucro financeiro. Então todos esses tipos de coisas eram os problemas encontrados na igreja, que Paulo estava combatendo, louvado seja Deus, juntamente com o pastor Timóteo, essas coisas querendo infiltrar dentro da igreja. E Paulo estava ali para o quê? Combater esses tipos de coisas, para não acabar com a igreja, tirando o quê? A sã doutrina de Cristo. Amém? E sobre estes problemas, Paulo começa a dar o quê? Orientações e conselhos para esta igreja. Então vamos lá. Percebemos nesta epístola que a preocupação do apóstolo Paulo não era somente com a igreja em Éfeso, mas também com a vida pessoal do seu filho na fé, Timóteo, deixando isso evidente em seus escritos, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Quem pode estar lendo este capítulo para nós? Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Está vendo? Então Paulo estava dando conselho para quê? Para preservar a sã doutrina, para que não se envolvesse com essas coisas, ou seja, não se contaminar. Louvado seja Deus. Então nós vejamos aqui a importância da igreja manter o quê? A sã doutrina da sua palavra, a sã doutrina de Cristo, para o quê? Não se contaminar com esses tipos de coisas. Aí Paulo continua: desta forma, os conselhos e orientação do apóstolo Paulo eram de caráter pessoal e ministerial. O apóstolo Paulo também escreve sobre as 3 responsabilidades do ministério: ensinar, defender a sã doutrina e proclamar o evangelho. Louvado seja Deus. Além dos conselhos práticos sobre como deve ser a atuação do líder na igreja, nós vemos que Paulo escreveu sobre as qualificações dos diáconos e presbíteros, mostrando assim a importância dos líderes capacitados para exercerem os ministérios na igreja. Então nós vejamos que a carta de 1 Timóteo, se você abrir sua Bíblia e você meditar nesta carta, você vai ver que os conselhos, esta carta é mais voltado para quem? Para os líderes das igrejas. Não é que você não é líder, que você não é para você, também é para você. Mas você vê que ele capacita mais do que os diáconos, presbíteros, pastores, aos líderes, como manter e preservar o quê? A sã doutrina de Cristo. A ensinar a igreja como convém andar na sua sã doutrina. Amém? Glória a Deus. Aí Paulo continua: ensinos para a igreja atual, que é a igreja atual que nós estamos passando no momento. Nos dias atuais, eventualmente ouvimos falar sobre a preocupação e os cuidados necessários para com os líderes religiosos na igreja.
Por consequência, há relato de líderes espirituais doentes e com problemas psicológicos, depressão, ansiedade ou diversos síndromes. Muitos não conseguem conciliar tempo para a família ou vida social. Infelizmente, isso tem levado muitos a cometer o suicídio. Igreja, nós vejamos que nesses últimos dias a gente já ouviu falar de muitos pastores que se suicidaram, perderam a sua vida por decorrência do quê? De depressão, decorrência de quê? Preocupação. Então, Paulo está aqui, Paulo já está alertando aos líderes a tomarem cuidado a respeito de tomar conta das igrejas. Como convém andar na presença de Deus, como liderar a igreja. Porque se a gente não vigiar, a preocupação, a depressão, ela toma conta da vida da gente. Então Paulo alerta principalmente a quem? Aos líderes das igrejas sobre isso, esses acontecimentos. Paulo também escreve sobre as 3 responsabilidades dos ministros, que é o que? Ensinar e defender a sã doutrina e proclamar o evangelho. A intenção da igreja é o que? Defender e proclamar o que? O evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos que aprender a palavra e começar a proclamar. Paulo ensina que nós devemos fazer com que o evangelho cresça mais e mais, que a igreja cresça mais e mais, a proclamar. Você deve aprender a palavra, você deve, é seu e meu dever o que? Proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta carta observamos a preocupação de um líder religioso com seu discípulo, que é Timóteo, filho na fé. Ele nos mostra que o cuidado com a saúde é extremamente importante para que se cumpra o ministério de Deus em nossas vidas. Porque não adianta a gente se preocupar com as coisas de Deus e não se preocupar com a sua saúde, ou não me preocupar com a minha saúde. Nós devemos se preocupar com o quê? Com a nossa vida, com a nossa saúde. Devemos se preocupar com a nossa casa, para depois nós ter cuidado com as coisas de Deus. Porque não convém que nós tenhamos na frente de um ministério, não convém que nós tenhamos na frente de uma obra doente, com depressão. Isso não convém de Deus. Então nós devemos o quê? Tomar cuidado, se cuidar para estar na frente de um ministério, de uma obra, para que a obra de Deus seja feita em nossas vidas. De fato, Paulo se preocupou muito com a saúde espiritual da igreja, pois ela estava passando por um momento crítico, combatendo os falsos mestres. Entretanto, Paulo teve flexibilidade para administrar essas situações. Então nós vejamos que nesses últimos tempos você vê que em muitos lugares estão ensinando um falso evangelho. Em muitos lugares eles já estão com medo de falar a respeito de contra o pecado, de combater as heresias, porque o que convém para muitas igrejas é que a igreja esteja cheia, mas que o verdadeiro evangelho não seja pregado. Então Paulo está dando os conselhos para a igreja atual, para que o verdadeiro evangelho, para o combate ao pecado, o combate às heresias, seja feito, falado dentro das igrejas. Porque Paulo está dizendo que teve flexibilidade para administrar essas situações. Então nesta carta de 1 Timóteo, nós aprendemos os cuidados com o quê? Que é uma carta pastoral. Está dizendo que é uma carta para nós aprendermos a respeito da igreja, tomar conta da sã doutrina, viver na palavra de Deus, anunciar o verdadeiro evangelho. Então a importância da igreja meditar cada vez mais nas escrituras sagradas, para combater, como Paulo está dando exemplo, mas nós temos que ter o quê? Flexibilidade aos falsos mestres. Porque hoje estão se levantando igreja que pode mulher com mulher, homem com homem, casamentos ilícitos que não convêm da palavra de Deus. Tudo isso está sendo o quê? Notório nos dias de hoje. Isso não convém o que? Da sã doutrina cristã. Então Paulo está alertando, como naquele tempo já tinha essas heresias, já tinha muitas heresias, perseguições, na igreja atual, nos tempos a qual estamos vivendo, também está tendo. Mas cabe o que? A mim e a você
Anunciar o que? O verdadeiro Evangelho de Cristo. Entender o verdadeiro Evangelho. Entender a sã doutrina que convém das Escrituras Sagradas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, sobre esta carta, Paulo está anunciando que teve muitas outras coisas envolvidas dentro da igreja, que as fábulas de genealogias, as soberbas e a contenda sobre as palavras e controvérsia. Lembra que nós falamos desde o início que se for para você debater a palavra de Deus, se não for para edificação, não convém você abrir sua boca. A palavra de Deus tem que ser anunciada para quê? Para edificação. Se a pessoa quer ouvir a palavra de Deus da sua boca para o crescimento, amém, mas se for para discussão, não convém eu e você não falar nada. Glória a Deus. Falatórios inúteis e profanos, proibição contra casamentos e certos alimentos, interpretação incorreta da lei judaica, provocam o que? Divisões. Tudo que não convém, tudo que é divisão, não convém de Deus e não convém da igreja. Então esses são alguns problemas encontrados na igreja atual, a qual nós devemos combater. Faziam para obter lucro financeiro. Se você olhar no capítulo de número 6, versículo de número 5 ao 10, você vai entender o que eles faziam para obter o quê? Lucro financeiro. Quando a Bíblia fala a respeito de, quando Paulo insinua a respeito de lucro financeiro, dá para nós entender algumas coisas que acontecem nos dias de hoje também. Que muitos lugares, muitos olham para os fiéis da igreja como lucro. Muitos olham para você não preocupando com a sua salvação, não se preocupando com a minha salvação, para a edificação da igreja, para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, mas vê o crescimento financeiro. A palavra de Deus nos ensina, quando o homem coloca o seu coração voltado ao dinheiro, ele está ficando o quê? Com o coração longe de Deus. Então Paulo está ensinando todos esses problemas encontrados nesta carta de 1 Timóteo. Então, a conclusão que nós devemos é o quê? Olha aí na sua apostila, conclusão. Deus nos confiou a grande responsabilidade de proclamar o quê? A palavra da salvação a toda a humanidade. Por isso mesmo, em meio a tantos problemas como corrupção, imoralidade, incredulidade, desigualdade social e intolerância religiosas, entre outros problemas, temos que permanecer fiéis ao chamado de Deus, pregando o Evangelho, estes em tempo e fora de tempo, a fim de alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus